dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, prazer estar com vocês hoje. Obrigada. Professor, Fórum Econômico Mundial chegando hoje aí no último dia, né? Queria até comentar um pouquinho mais com você em relação a isso. A gente, durante esta semana, comentamos muito sobre o Fórum aí Econômico Mundial, principalmente as falas de Haddad, né? Trazendo aí os destaques sobre isso. Mas queria entender, né, exatamente a sua visão, qual o balanço que você faz, né, deste evento, deste ano especificamente. Eu acredito, o Fórum Econômico Mundial, que é uma receita que foi desenvolvida já há alguns anos, que acontece ali em Davos, ficou um tempo aí sem acontecer em razão da pandemia, inclusive um ano foi passado para o verão ou coisa parecida. O objetivo dele é congregar as lideranças mundiais no sentido de se estabelecer ali alguns termos de discussão sobre o que vem acontecendo globalmente falando. Então, eles já falaram sobre várias coisas, sobre a propriedade, a quarta revolução industrial, uma série de coisas. E o que acontece é que, nesses últimos anos, ele também tem perdido um pouco do prestígio que tinha inicialmente, até porque hoje em dia nós temos uma multiplicidade de reuniões internacionais que vem acontecendo nesse sentido. Mas não há dúvida de que o que nós vemos neste ano nas discussões foi justamente uma perspectiva com relação a uma situação difícil que o mundo enfrenta atualmente com relação à economia global, a falta de perspectiva aí de uma melhora nos resultados econômicos, né? Uma pandemia que ainda sente os seus efeitos. E, obviamente, que também existem outras questões que estão ao redor da situação. Por exemplo, muita gente preocupada com o crescimento da economia chinesa, menor do que no passado, e qual é o impacto global disso. Então, foram temas que foram discutidos nesse sentido e que fazem parte desse pacote que o Fórum Econômico Mundial pretende ser. Óbvio que houve também, não sei se vocês viram, até uma certa perseguição, alguns CEOs da Pfizer foram um dos que foram perseguidos nessa história toda, com relação à vacina. E o que a gente nota é que houve aí um certo ativismo de determinados grupos, mas o Fórum Econômico Mundial continua sendo do mesmo jeito que sempre foi, não houve grandes mudanças assim. E em relação, né, você citou a última frase, não houve grandes mudanças. A gente vê vários eventos internacionais que acontecem ao longo do ano, tem Conferência do Clima, Fórum Econômico Mundial, inclusive Trump queria retirar os Estados Unidos de algumas dessas reuniões, dizendo que não teria muito eficácia. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhava esse pensamento de Donald Trump. Ele disse que há discussões que acontecem, mas de efetivo, esse seria um evento que realmente tem importância de perspectiva para que um passo seja tomado no mundo, né? A gente vê ali as mudanças climáticas, o COP27, o principal grande poluidor do mundo não quer assinar um acordo, não quer fazer parte ali, né, de retirar tomar algumas medidas ambientais. Estados Unidos também, né, ficam ali, né, não tomando grandes medidas. A gente tem a questão do gás agora. Mas o Fórum Econômico Mundial, fazendo um balanço realmente de efetivo, a gente consegue ter aí um resultado produtivo ao final dessas reuniões? Veja, Isa, você tem dois tipos de reuniões aí que você pode considerar, levar em consideração. E você tem aquelas que são de organizações internacionais e aquelas que são por organizações não governamentais. O Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, é uma reunião feita por uma organização não governamental. Então, por exemplo, as organizações governamentais, você tem o Fundo Monetário Internacional, as reuniões a reunião da questão climática que você falou, que é feita dentro do quadro das Nações Unidas, e você tem aí o CTAD, que é a reunião dos países na questão do comércio, mas nos países em desenvolvimento. Então, estas organizações são importantes à medida que você tem uma contribuição e você deseja efetivamente participar delas neste processo todo. Agora, o que você nota é que muitas destas organizações, em razão do seu histórico, têm perdido um pouco da sua relevância nesse processo todo, porque elas foram desenhadas para um mundo que refletia a ordem internacional na década de 40, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Então, este é um grande processo
processo, uma grande mudança, que os países precisam avaliar se vale a pena fazer parte daquilo ou não. Já o Fórum Econômico Mundial, ele não tem essa característica impositiva das decisões, não se transforma em tratados, nada disso, mas ele é um importante, e a ideia do Schwab, quando foi fazer isso, foi você trazer líderes políticos e líderes empresariais e líderes globais para sentarem durante uma semana longe dos holofotes, um pouco num ambiente mais tranquilo de reunião, e a partir disso discutir o que eles pretendiam fazer ou dar para os países também uma plataforma para, de fato, aparecer internacionalmente. Então, e aí levar as preocupações do setor privado para a iniciativa pública, que é um pouco diferente que você observa em outras situações. Então, o fórum tem este papel fundamental, ele tem, e é por essa razão que ele consegue atrair grandes CEOs de empresas mundiais, de empresas globais, e ele consegue também fazer com que haja este interesse da mídia global sobre aquilo que vai ser discutido. Porque ele consegue, diferentemente de uma reunião feita pelas Nações Unidas, ele consegue trazer grandes empresários, grandes CEOs e colocar diante deles agentes governamentais com quem eles podem conversar. Isso pode ser uma oportunidade muito boa para os países, não é? Um governo novo que está iniciando pode aí aproveitar esse momento para tentar atrair os olhos dos investidores internacionais para aquela nova realidade, ou pode ser aí também um tiro no pé em determinadas situações. Agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a greve geral que está acontecendo lá na França, né? Muitos protestos que levaram até 1 milhão de pessoas ali contra a nova idade para a aposentadoria e outros requisitos também, mas esse é o principal ponto, a questão da reforma previdenciária. É uma questão que não só a França, mas a gente vê outros países do mundo também enfrentando essa crise da previdência por conta de menos filhos. A China, inclusive, está revendo sua política. Como é que você enxerga essa reforma, sendo que ela realmente é necessária, já que, né, as pessoas estão envelhecendo mais e nascendo menos crianças? É verdade, Isa. Em todo o continente europeu, a França é uma exceção comparativamente ao resto dos países europeus, porque a França ainda, se eu não me engano, tem uma taxa de natalidade de 2. Então, ela não é aquela taxa de natalidade negativa que você tem na Itália ou no Japão. E o que acontece é que quando a gente você analisa a situação, uma das coisas que você precisa para ter crescimento econômico, e os economistas melhor do que eu vão dizer, a importância de você ter gente. Sim. Né? Durante muito tempo, na década de 70, nós éramos assim, contrários a que as pessoas tivessem filhos e achávamos que aquilo era uma coisa ruim. E você vê que, por exemplo, no caso chinês, uma das coisas mais importantes para a China é ter gente para justamente você ter uma produtividade global elevada. Então, essa é uma coisa que a gente nota nessa história toda. O grande problema é que, com relação à França, o número de filhos tem diminuído, não só na França, mas em toda a Europa. E você tem aí duas maneiras de fazer com que a população aumente nesse processo. Um é você absorver imigrantes, né? Você trazer imigrantes. Qual é o problema? É que a maior parte desses imigrantes que vão para a França, não o problema, mas o grande desafio é que a maior parte desses imigrantes que vêm para a França vem de países que eram ou antigas colônias, e também de uma religião diferente. E aí você vê na França, e observa isso não só na França, mas na Bélgica, a quantidade de islâmicos que você tem dentro do país. E isso gera justamente problemas de xenofobia, a questão de terrorismo, e os franceses têm esta preocupação com relação àquilo que vão fazer. A outra forma é você aumentar a questão do uso da tecnologia para que ela faça coisas que seres humanos já não podem mais fazer nesse processo todo. Essa é a grande aposta, por exemplo, do Japão. O Japão tem ali, Paula, previsto que em 2050 eles vão ter 2/3 da população atual. Então, você vê que isso é uma mudança demográfica muito grande para o país. Então, como é que eu complemento e consigo manter o crescimento econômico? Através da questão tecnológica, que é o que a China também está fazendo nos últimos anos. Agora, na França, o presidente Macron havia falado que iria aumentar
Então, o que ele está tentando fazer é, você tem a idade de 62, ele quer passar para 64, e aí com esses 2 anos, com a população ainda produzindo, ele consegue diminuir um pouco desta falta de densidade demográfica entre os mais jovens para produzir riqueza. Agora, o problema é que quem tem 60 anos de idade ou coisa parecida e vê que vai ter que trabalhar mais 2 anos, não é um negócio muito que as pessoas querem abraçar como ideia. Então, esse que é o grande desafio ali que o presidente Macron tem, que é sempre difícil você convencer as pessoas a trabalharem mais tempo, sendo que elas contribuíram muitos anos na expectativa de que quando chegasse aquela idade, ela se aposentaria e não vai acontecer isso. Mas Macron já havia falado sobre isso na sua campanha eleitoral e muita gente acreditava que ele não fosse implementar, e aí o que ele está buscando é justamente isso. E como é França, sempre vai ter greve. Ô professor, pegando um gancho, né, sobre essa questão do número da população, né, a gente citou aí em relação à própria China, a China que já teve, né, foi na verdade foi o número menor, inclusive, aí de crescimento em relação à população. Vou até pegar aqui o dado certinho, né, a população da China diminui pela primeira vez em 60 anos, isso, nas últimas 6 décadas. Eu queria pegar em contrapartida um outro lado, que a população da Índia já pode ter superado a da China, né, inclusive ainda não tem, acho que um número fechado aí, mas já se fala numa perspectiva de que a Índia conseguiria, já teria hoje ser a população mais, né, ter aí a nação mais populosa, na verdade, do mundo. Eu queria entender um pouco mais a sua visão, porque a Índia, a gente até recentemente estava falando um pouco mais sobre os países que estão crescendo bastante em relação, não só de população, mas de crescimento também em trazer estudos para tecnologia. A Índia, eu falei bastante sobre isso recentemente no Strike aqui. Queria entender um pouco mais a sua visão em relação à Índia especificamente, já que a gente citou aí que, né, a população é importante para um crescimento econômico do país, a gente vê a Índia aí talvez passando a China em número da população. Como que você avalia esse fato especificamente e o desapontar aí da Índia? Será que a Índia pode vir a se tornar, de repente, também uma grande economia produzindo, eles que também estão hoje, né, investindo bastante em educação? Olha, Paulo, eu sou um pouco tendencioso porque eu conheço a Índia e a China. E eu acho que, não desmerecendo a Índia, mas eu acho que o processo de desenvolvimento econômico, que a gente chama do catch-up, né, que a Índia tem que fazer em relação à China, é substancial. Tá. É substancial. Não é só a questão de você ter mais gente aí que vai transformar a Índia de um dia para o outro numa China, no mesmo crescimento potencial da China. E o Ocidente tem muito falado sobre Índia, sobre essa questão toda, falando sobre números negativos com relação ao crescimento demográfico chinês. Existe uma campanha orquestrada, isso é verdade, internacionalmente contra a China. Então, todas as vezes que você vê, a notícia que vem sempre da China é negativa. Tem menos gente, o PIB está em queda. A preocupação, a notícia que realmente preocupa, Paula, com relação à China, é que 20% dos jovens hoje em dia não têm perspectiva de emprego. Isso é um problema para o país e é um grande desafio para o país na China. Então, se você me perguntar, o grande desafio hoje dos chineses é esse, a questão do desemprego da juventude, não é? Que o mundo inteiro passa por outros problemas. Por exemplo, a África do Sul tem 60% de jovens desempregados, que é um número extremamente desalentador para a população. Mas no caso indiano, você tem ali um catch-up que a Índia está fazendo, ela tem tido investimentos, aí muita gente vai dizer que o crescimento indiano é diferente, porque a Índia é uma democracia, só que a Índia tem outros fatores muito mais complexos que a China. Um deles é o fator religioso, que por mais que você tente, algumas coisas são complicadas de você resolver na Índia por causa do fator religioso. E quando eu olho, para a situação, o que o Mao Tse Tung conseguiu fazer, comparativamente ao que a Índia não conseguiu ter, é justamente um nível educacional básico mais elevado. Então, você nota que nesse processo, quando eu comparo Índia e China, obviamente que a China chegou mais rápido a um crescimento e estabilizou, porque é normal nesse processo todo que tenha aí uma estabilidade, porque o preço da mão de obra na China está mais caro, enquanto que na Índia está mais barato. Então, você pode ter a produção na Índia de várias coisas. Inclusive, uma das razões até que se fala para o atual primeiro-ministro do Reino Unido ter sido escolhido é que a Índia é um país
que é um investidor líquido no Reino Unido, um importante investidor no Reino Unido. Então, a Índia tem crescido. Eu não creio que será o fator populacional que vai alterar todo este processo de estrutura da Índia. Mas quando a gente compara isso, a gente tem que levar em consideração que o mundo inteiro, nos últimos anos, tem tido problema com relação à questão demográfica. Os europeus passam por essa situação, na China não é diferente. E aí você tem um desafio, e aqui veja que interessante, né, Paulo? Quando eu comparo China e Índia. Há 3 coisas que o governo chinês tinha uma política de um filho só, Sim. Né, nos centros urbanos, não no campo, mas nos centros urbanos. No campo você podia ter quantos filhos fossem necessários. E aí eles tinham a política de um filho, aí eles notaram, conseguiram controlar a população, tudo isso. Aí 5 anos atrás eles mudaram para 2 filhos a política, e há 2 anos atrás eles mudaram para 3 filhos. Só que qual é o problema dessa história toda? Há 3 grandes desafios que eles não conseguem resolver, e essa é uma grande preocupação para o governo chinês. Por exemplo, em primeiro lugar, o fato de que ter filhos é caro. É muito caro você ter filhos, não é? Porque o filho tem que concorrer, e ele tem que concorrer com 1,4 bilhão de pessoas. Então, você tem uma preocupação muito grande como você vai ensinar seu filho nesse processo asiático de concorrência. O asiático é muito competitivo, a gente sabe disso, e aí você tem essa questão. Segundo lugar, a mulher, quando vai para a força de trabalho, não quer ter tantos filhos, por razões óbvias. Ela vai ter de cuidar da casa, historicamente, nesse processo, vai ter de cuidar do marido e dos filhos. Então, ninguém quer ter mais filhos, e isso vem desde a Primeira Guerra Mundial. O grande fator, outro dia eu comentei com um amigo meu, que o grande fator importante para o feminismo, antes de qualquer luta, foi a Primeira Guerra Mundial, que colocou a mulher na força de trabalho. E não conseguiu reverter esse quadro nunca, e foi a melhor coisa que aconteceu para o empoderamento feminino depois de 1914, depois de 1919. E a terceira coisa é que a geração atual, que eu não sei se é Z ou Y, eu sempre fico confuso com... Eu também eu nunca sei qual é. Eu nem sei qual é a minha geração mais, mas a geração atual não quer ter tantos filhos também, não quer ter filhos. Então, o governo chinês está aí numa situação complicada. Como é que ele convence, como é que ele baixa o custo da educação, como é que ele faz para você ter mais filhos e como é que ele convence a mulher a ter mais filhos trabalhando no cenário atual. Então, essa é uma grande dificuldade. Na Índia, você não tem esse problema ainda, né? Porque existem outros fatores religiosos e o processo de desenvolvimento é menor, então você ainda tem uma sociedade que é mais... tem uma quantidade maior de filhos. Exceto a Isabela Takaki, né, professora? Dessa geração, né? Que eu estou contribuindo aí para o censo. Para o balanço, né? Na média, nós já tivemos vários filhos. Desculpa, não dava para perder, né? Essa oportunidade, enfim. Já é o 6º, Isa? Quase. 4, né, professor? 4. De leve. Então, na média, dá 1,5 para cada um. É verdade. Obrigado, Isa. Contribuiu com a cota do professor aqui. Professor, nosso tempo já está aqui em cima. Quero agradecer, é sempre um prazer falar contigo, recebê-lo aqui na nossa programação. Não sabemos se Romeu vem antes da sexta-feira. Não veio hoje, né? no News de hoje, né? Tá aí, né? Daqui, vamos ver semana que vem. O professor está aqui na semana que vem ainda? Ainda estou. Maravilha. Então, e um lindo ensaio fotográfico que a Isa fez. Você viu? Eu vi, né? Parabéns. A Isa tá plena ali, linda hoje de vermelho aí, com esse azul no fundo. Mulher grávida fica radiante, né? É a luz do bebê que vai nascer, né? Professor, obrigada, viu? Até mais, até sexta que vem, então. Não, prazer conversar com vocês. Obrigada. Até mais, gente. Sexta que vem provavelmente vou estar com meu filho no colo. Assim, plena, né? Mas tudo bem. Até mais, então. Gente. Será que hoje é o último dia? Provável? Talvez segunda-feira. Talvez. Vai depender do Romeuzinho. Ó, o pessoal no chat está falando Olaf, Isa. Olaf. Olá, pessoal. O Daniel aqui no chat está falando do Olaf. Vocês lembram do 4 Olaf? filhos, o Luiz está perguntando. Sim, 4, tá? Só faz, assim, uma escadinha. Quantos anos? 6, 4, 1 e agora? Só isso, básica, tá vendo? Tá aí contribuindo para equilibrar a cota nossa aqui. Obrigada, Isa. Se tudo der certo, gente. Bom então final de Isa semana. tá aqui na segunda. Isso aí. Bom final de semana. Gente. Obrigada.